Aí sim! E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse vídeo ele tem um propósito muito específico, que é fundamentar uma lista bibliográfica de obras que de alguma forma elas corroborem com o meu trabalho e expliquem essa visão de mundo iniciática que eu tento passar no consultório, no Diário Mágico, principalmente no Páginas Abertas. Então, o Páginas Abertas, essas lives mensais que a gente já vem aí fazendo há quase 4 anos, eles têm uma linha, uma perspectiva muito específica, né, e um tanto diferenciado, que vem apresentando uma forma de enxergar a espiritualidade, a magia, o esoterismo de forma coesa, consistente, né, responsável, né, e principalmente do indivíduo comprometido consigo mesmo e com o mundo que lhe cerca. Só que eu escuto muito um feedback de que, nossa, Rodrigo, a sua perspectiva ela é muito lúcida, mas não é o que eu vejo por aí afora nos produtores de conteúdo, seja de magia, de espiritualidade, de ocultismo principalmente, ou então, não, Rodrigo, eu gosto muito da forma como você fala, mas quando eu vou atrás de pessoas que são produtoras de conteúdo de espiritualidade, eles não têm às vezes a perspectiva política que você tem, ou eles não têm às vezes essa capacidade mais prática de conseguir utilizar as técnicas do ocultismo dentro dessa perspectiva mais luminosa, talvez, né? E aí eu pensei muito em conseguir elaborar uma espécie de currículo de leitura básico, tá? Não é uma coisa muito elaborada, embora vocês vão ver que as obras aqui apresentadas, elas vão estabelecer bases para conseguir pensar outros tipos de lógica, outros tipos de abordagens. Então, são obras iniciais, apesar de não serem para necessariamente iniciantes, que às vezes vão inaugurar uma forma de pensar e que você, espectador, pode depois correr atrás, né, e expandir esse currículo, pesquisando mais obras dos autores aqui apresentados, né, pesquisando autores similares, pesquisando outros tipos de linhas de estudos. Vocês vão ver que essas obras elas são uma miscelânea, elas são muito diferentes entre si. Não são obras necessariamente pertencentes à tradição esotérica ocidental, não são apenas obras clássicas e antigas, não são obras apenas de autores de magia, tá? A gente tem tudo quanto é tipo de pensador diferente, mas justamente para a gente conseguir corroborar esse tipo de pensamento que ele é muito heterodoxo, né, e que será muito malquisto por todos os tradicionalistas e aquelas pessoas que são fundamentalistas e apegadas a algum tipo de tradição específica. Isso porque o meu intuito é conseguir inaugurar uma forma de pensar que ela consiga comungar, né, a tradição, né, os fundamentos, aquilo que é irretocável e que de alguma forma, né, tem muito para nos oferecer, né, com uma forma de utilizar dessas ideias que esteja mais alinhado com o contemporâneo, que seja mais prático, que seja mais aplicável, não só no nosso dia a dia, porque senão seria meramente um metasistema, seria meramente magia do caos, mas principalmente visando ascensão, visando desenvolvimento energético e espiritual. E aí, a tradição não fala coerentemente sobre energia. Então, o propósito desse vídeo é a gente apresentar, né, essas 4 obras fundamentais e algumas outras auxiliares que vão trazer esse entendimento de mundo, ou que pelo menos vão cunhar referências mais próximas daquilo que eu entendo como ideal. Eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir eleger a ordem de leitura desses livros. Então, essa ordem ela é meramente uma sugestão, mas vocês fiquem à vontade para mudar a percepção, né, e a escolha de vocês de acordo com a disponibilidade desses livros no mercado. Eu acho que hoje eles estão todos sendo editados.
Se você está no grupo fechado do Diário Mágico, a gente providenciou esses livros disponíveis em formato digital gratuitamente, então as pessoas podem acessar esses livros por lá, mas a gente encontra em estante virtual ou em sebos em geral ou até em lojas especializadas. Esses títulos eles não são tão difíceis de serem adquiridos para quem gosta de ler fisicamente, tal como é meu caso, tá? O primeiro livro que eu trouxe para a gente discutir é a minha obra preferida e eu já falei dela em muitos lugares diferentes, tá? Ascensão de Prometheus, do Robert Anton Wilson, é um livro que ele discute um modelo dos 8 circuitos de consciência proposto pelo Dr. Timothy Leary, né? O Timothy Leary era um PhD que fazia experimentações, né, na academia, remetendo à saúde mental e à superação de traumas através de estados alterados de consciência. Então ele administrava substâncias e também exercícios em circunstâncias específicas para conseguir fazer a mudança do estado de consciência daqueles pacientes, aquelas pessoas que passaram por algum tipo de trauma, por algum tipo de registro e memória muito impactante, para que a pessoa conseguisse assimilar e transpor aquele trauma. E ele teve experiências tão incríveis que ele propõe este modelo de 8 circuitos de consciência, que nada mais são 4 circuitos básicos que pertencem a todos os seres humanos bem desenvolvidos. Então, todo ser humano adulto e que já teve uma experiência sexual se encaixam nesses 4 circuitos primários. E esses outros 4 circuitos secundários são circuitos, como é que eu posso dizer, metafísicos, talvez transpessoais também, que são circuitos que de alguma forma dizem respeito a uma experiência mística, né? Experiência mística não meramente como uma experiência religiosa, mas uma experiência de comunhão com o todo, né? Para a gente sair de uma linguagem religiosa e sacralizada, né? O Robert Anton Wilson ele tem uma abordagem muito cientificista, talvez, né? Ele é muito pouco esotérico, né? Ele não é um autor de esoterismo, muito embora muitas das metáforas dele sejam geniais a ponto de você conseguir ver, né, o insight e a intuição afiada que este homem tem. Esse não é um livro fácil de ler, tá? É muito comum que você termine um capítulo e queira voltar nele do início para reler ele e entender outras nuances, né? É um livro que, quando você pegar uma segunda vez para ler, você vai encontrar outras camadas, vai se perguntar, nossa, será que eu realmente passei por isso da primeira vez? Será que eu tinha conseguido assimilar aquilo que o Robert Anton Wilson estava tentando me passar? Provavelmente não, né? E no final de cada capítulo tem exercícios práticos, não são exercícios energéticos e espirituais, são exercícios práticos do dia a dia, de autoobservação, de observação, né, do mundo ao nosso redor, né, de entendimento de como que a nossa percepção acerca da gente e do outro e do mundo afeta a nossa expressão no mundo, afeta a forma como os outros nos enxergam e afeta principalmente a forma como a gente constrói a nossa lógica, os nossos túneis de realidade. Eu coloco esse livro como inaugural porque ele dá uma perspectiva para nós mesmos daquilo que eu gosto de chamar de metaconsciência, ou seja, a consciência da consciência, começar a compreender os nossos processos internos, não só de pensamentos, igual o seu terapeuta, né, a sua psicóloga faz, né? Não só de emoções, igual a gente tem as variações de humor no nosso dia a dia, quando a gente está triste, quando a gente está feliz, mas do nosso comportamento, inclusive metafísico. E aí é muito legal, é muito interessante quando a gente começa a levar esse livro um pouco mais a sério, porque a gente começa a perceber que vários dos padrões e várias das formas de pensar que nós temos
não foram construídas por nós, né? Foram herdadas, né? Foram impostas, foram de alguma forma formuladas a partir de trocas com outras pessoas, às vezes porque a gente queria agradar elas, às vezes porque a gente queria algum tipo de pertencimento, reconhecimento, às vezes porque foi a dinâmica de poder que se estabeleceu tudo ali. E aí quando a gente começa a olhar, né, para esses comportamentos de uma forma mais próxima, a gente começa também a desconstruir nossa visão de mundo. E isso, dentro de um caminho de espiritualidade, dentro de um caminho iniciático, é essencial para que a gente não troque, né, as crenças fundadoras da nossa infância, da religião institucionalizada ou das seitas pelas quais a gente possa ter passado na nossa vida, por uma nova bagagem de crenças que a gente vai reproduzir automaticamente e que a gente vai trocar céu e inferno por conceito de karma ou o que quer que seja, né? Então, o que esse livro, Ascensão de Prometeu, ele faz pra gente é nos ensinar a pensar criticamente, não os sistemas, né? Não o mundo, mas a nós mesmos. E aí, isso é um grande grau de autonomia e de poder pessoal que revoluciona né, a nossa forma de enxergar, né, a vida. Bom, depois tem um dos livros mais incríveis que eu já li, que é a Preparação e Trabalho do Iniciado, da John Fortune. Né, eu adoro esse livro, eu já falei sobre ele aqui no canal quando eu falo da bibliografia em português da John Fortune. E esse livro é de fato a preparação de um iniciado dentro da tradição esotérica ocidental. Não importa se a pessoa está na ordem X, Y, Z, né? Não importa se a pessoa é um iniciado que trabalha sozinho ou que trabalha em grupos, né? Esse livro ele vai conversar com alguém que já tem um grau de consciência pós-iniciação. E a iniciação não é o ritual de adentrar a ordem, ou não é uma sintonização em um sistema específico. A iniciação é a compreensão do indivíduo em relação a este caminho iniciático, a este caminho de ascensão, a esse caminho de corroboração com a obra cósmica dele, né? Com o que ele tem para fazer aqui. Então é preparação e trabalho do iniciado. Né? Ela está partindo de uma perspectiva, né, de um pressuposto que o leitor ele é um iniciado e ele está trabalhando no mundo para expressar as virtudes dele e para auxiliar na reintegração das outras pessoas com o que é o sagrado. É uma perspectiva bem diferente e que se a gente não tem esse grau de consciência, a gente não consegue entender a profundidade desse trabalho. E aí quando ela vai falar, por exemplo, de mestres, ela está falando de figuras que concluíram esse trabalho iniciático, né, e que já alcançaram esse estado de reintegração, de comunhão com tudo. Então, ela não está falando de guias que trabalham no seu terreiro, ela não está falando de entidades que se manifestam dentro do seu trabalho mediúnico, né? Ela não está falando de espíritos com os quais você pode comunicar através de um oráculo, o que quer que seja, né? Ela está falando de seres que estão atentos e estão afins a essa obra cósmica de reintegração de tudo. Então, ela está falando desses seres que eles são os mantenedores né, das grandes religiões, não no sentido institucional, mas no sentido do objetivo, né, de fazer com que a humanidade se reconecte e se reintegre com Deus, com o sagrado. Então eu coloco preparação e trabalho do iniciado depois do Ascensão de Prometeus, porque a minha esperança é que o Robert Anton Wilson auxilie as pessoas a ir cunhando novos graus de consciência para que quando a pessoa chegar, né, no preparação do trabalho de iniciado, a pessoa entender que isso aqui é um livro de sexto circuito. Né? É um livro que ele já está trabalhando com algumas formas de pensamento supra-racionais, né, que estão além da lógica da escrita e do intelecto. E aí, se você se permitir, esse é um livro que ele pode, de alguma forma, né, produzir algumas mudanças de processos internos
tanto intelectuais, lógico, mas principalmente energéticos, né? No Preparação e Trabalho do Iniciado, a autora vai inaugurar a lógica do ocultismo versus misticismo, né? Das duas vias de manifestação da nossa obra cósmica, né? Então, o misticismo ele tem uma abordagem mais direta da ascensão, no sentido de que é um indivíduo que ele está preocupado em se reconectar com Deus a todo custo, e ele vai fazer uma obra um pouco mais passiva, mais meditativa, mais de assimilação de si, né? Enquanto que o ocultista ele está preocupado em essa é a finalidade dele, né? O objetivo deles é igual, né? É essa comunhão com o sagrado, mas o ocultista ele vai fazer isso de uma forma mais sistematizada. Então se encaixa muito nos preâmbulos da magia cerimonial, no sentido de ir descobrindo aquilo que precisa ser integrado, né, sejam sombras, né, sejam poderes específicos, né, comunhão com divindades, evocação dos nomes de Deus, né, e a partir disso ir adquirindo essa experiência e ir transformando o indivíduo gradual e sistematicamente, né? E aí eu coloco o Preparação e Trabalho do Iniciado como um segundo livro, porque ele vai dar um entendimento mais profundo dessa que é uma das grandes pérolas da espiritualidade, que é o Raja Yoga do Swami Vivekananda, né? Esse livro, lógico, é um livro completamente oriental, né? E o Swami Vivekananda ele vai apresentar, né, uma perspectiva do que seria o caminho do yogi ideal, né? Então ele vai sim apresentar, né, os 8 passos, né, do yoga, né, das coisas que o yogi, né, o aspirante, o buscador, ele deve se abster, né, de quais são os valores que ele deve cultivar em si, né, de como que devem ser as práticas de concentração, de percepção do mundo, né, de comunhão consigo mesmo, né, e o que seria o samadhi, né, que é esse estado de consciência alterada e de comunhão com a divindade. Eu não tenho certeza se o Swami Vivekananda vai explorar, né, o Samadhi como algo gradual, em que a gente vai acessando esse estado de consciência, ele vai se estabilizando dentro da gente até que a gente tem, né, o tal do Maha Samadhi, né, o grande insight, a grande iluminação, né, e aí sim a gente tem essa ascensão. A perspectiva dele ela é muito diferente da perspectiva ocidental do que é esse fenômeno da ascensão, né? No entanto, é um trabalho completamente iniciático, muito embora, né, seja um livro muito bem quisto por religiosos em geral, né? O Raja Yoga ele vai impactando a gente com uma poesia sublime e sutil que faz com que a gente se apaixone por né, outras formas de ver a espiritualidade, além daquelas que já estão calcadas talvez na nossa memória cultural e no meio onde a gente nasceu, viveu, né, e experienciou, né, o sagrado e a religião. É muito comum que as pessoas elas tenham um contato com esse livro do Raja Yoga, do Swami Vivekananda, e isso seja um despertar para que elas comecem a buscar um pouco mais de fontes orientais, outros autores, né, mas este livro ele tem uma influência profunda no pensamento do Aleister Crowley, né, e na construção da Astrum Argentum, né, como uma forma de aplicar os princípios do yoga dentro da
da abordagem da magia ocidental dentro da nossa tradição. Então esse é um livro que às vezes ele é tido como uma lista bibliográfica básica para se adentrar a algumas dessas ordens, né? E aí é interessante de citar isso justamente para a gente entender que pegando este livro dentro de uma abordagem, uma perspectiva especificamente iniciática, a gente consegue extrair mais do que as palavras, né, apresentam aqui. Essa seria uma perspectiva de misticismo, tá? E para mim é uma obra ideal. Mas eu vou colocar depois como obra complementar uma perspectiva de ocultismo que pode ser útil e válida para vocês, para quem quiser, né, ter um contraponto com uma obra tão válida quanto. O quarto e último livro básico para entender, né, essa teia de pensamentos que eu venho apresentando para vocês é este aqui, ó, A Nuvem sobre o Santuário. Esse livro é de um autor que tem um nome difícil de pronunciar, Karl von Eckarthausen, tá? Ele é um alemão. Esse livro ele é publicado em 1802, né? Ele foi muito famoso na época de publicação dele, né? Ele é dito ser um resumo de uma outra obra que também era muito bem vista na época. É uma coleção de 6 cartas do autor para os seus discípulos e que vão apresentar uma perspectiva de o que é a nuvem que está impedindo a gente de enxergar a divindade tal como ela é, né? Então podem ser os obstáculos da religião, né? Podem ser as dificuldades do buscador sincero de conseguir compreender as próprias limitações, né? Mas a forma como o autor ele vai descrevendo qual que seria a abordagem filosófica e prática ideal, a gente vai sendo completamente impactado por um entendimento de mundo que ele é nada menos do que genial, né? Eu falo que A Nuvem sobre o Santuário é um livro que apresenta o que é a grande fraternidade branca e o que são os mestres ascensionados, sem em momento nenhum tocar nesses termos, né? Esse, então, para mim, é um livro que, de alguma forma, é um mito fundador do que é chamado de o governo oculto do mundo, ou o que são essas inteligências já ascensionadas, ou seja, que já concluíram a obra iniciática neste e em outros planos e que tem um interesse em auxiliar a humanidade através de religiões, através de diversas obras e projetos que são inspirados a alcançar essa comunhão com o divino. Então, vocês veem que é uma obra, de uma certa forma, mística, mas que ela vai inaugurar alguns pressupostos que fazem com que o leitor fale: putz, eu acho que eu não estava com a perspectiva completamente adequada do que era a ascensão, do que era a grande obra terrestre, do que era um caminho de desenvolvimento espiritual. Nossa, eu acho que eu não tinha o entendimento de qual que era a profundidade disso e como que isso se relaciona com a minha vida cotidiana. E aí, com isso, o autor ele nos dá uma inspiração, quase que uma graça divina para que a gente possa se motivar dentro do nosso trabalho interno, né? E aí, esses 4 livros, né, de novo, eles fundamentam essa visão de mundo, mas existem livros complementares. Então, um livro complementar é também da já citada John Fortune, que é As Ordens Esotéricas e o Seu Trabalho. Esse livro ele vai complementar diretamente, né, o Preparação e Trabalho do Iniciado, né? Eu não acho que ele é tão essencial quanto este outro título, mas ele vai expandir um pouco o que é tratado no livro citado,
E vai dar a possibilidade do leitor de conseguir entender um pouco mais o universo da John Fortune e a forma como ela está apresentando esse pensamento. São 2 livros técnicos, então não tem historinha, né? Não tem muito da vida pessoal da John Fortune nesses livros, né? Ela apresentando de fato né, o que ela entende como fundamentação de um trabalho sério, né? E esses livros eles destoam um pouco do resto da obra dela, né, no tom e na praticidade deles, né? Um outro livro que é muito indicado é o Magia Prática, né? O Caminho do Adepto, do Franz Bardon. Eu não tenho ele aqui comigo para apresentar o exemplar, mas eu vou deixar, né, aí no vídeo em algum lugar para que vocês possam ver a capa. Esse é um livro que é difícil de conseguir, né, fisicamente, porque está esgotado, porque as pessoas cobram um preço muito alto, mas é muito fácil de conseguir ele online, e é um livro que vai fundamentar em 10 passos alguns exercícios para um indivíduo que queira percorrer este adeptado, né? Esse trabalho com ocultismo. Então, enquanto o Raja Yoga do Swami Vivekananda é um livro que vai apresentar uma perspectiva de desenvolvimento místico, né? Esse livro do Franz Bardon é um livro que vai apresentar um caminho ocultista, bem coerente, bem acessível, né? e bem responsável, apesar de que é difícil, tá? O avanço por cada um dos graus exige uma dedicação e um compromisso que às vezes as pessoas acham que elas têm mais do que é o necessário, né? Eu vejo muitas pessoas passando os graus inadvertidamente, sem de fato conseguir conquistar o resultado daquilo que é esperado em cada um daqueles graus. Mas isso é uma conversa para outra hora. Um outro livro que pode ser uma substituição para o livro do Franz Bardon é o Modern Magic, do Donald Michael Craig. Eu tenho essa edição que é uma mulher fazendo um pentagrama na capa e tal. É bem bonito, na real. Mas é um livro que só tem em inglês, e aí esse é um livro que ele vai ter mais uma abordagem cerimonial, né, principalmente dentro da perspectiva da Golden Dawn. Então talvez não seja um livro tão acessível, a pessoa vai precisar ter, né, querer trabalhar com essas energias, e aí eu já não sei se é tanto uma perspectiva iniciática, porque ele não está tão preocupado com a ascensão em si, mas ele está preocupado sim com o desenvolvimento de poder pessoal. É por isso que esses livros não estão no meu cânone, tá? Eles são livros que eles são complementares para alguém que quer se aprofundar um pouco mais. Agora, os 4 livros aqui apresentados, Ascensão de Prometeus, Preparação e Trabalho do Iniciado, Raja Yoga do Swami Vivekananda e A Nuvem sobre o Santuário, serão bem-vindos e proveitosos para todo estudante de esoterismo sério, quer ele siga uma senda de magia, de bruxaria, quer ele esteja dentro de uma casa de desenvolvimento mediúnico, seja de tradição afro-brasileira, seja de tradição kardecista, seja de tradição espiritualista, né, ou mesmo pessoas em tradições orientais que de alguma forma queiram entender um pouco mais essa perspectiva de ascensão e de trabalho iniciático no dia a dia e aplicado no nosso contexto. É isso, eu acho que o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas eu precisava fazer esse vídeo, porque é uma forma de eu mandar para os meus pacientes que estão interessados em desenvolvimento interno, trabalho energético e trabalho espiritual. Então, essa é a minha indicação básica, né? São livros que vão dar trabalho de serem lidos, vão dar mais trabalho ainda de serem interpretados, mas aos poucos a gente vai lançando as chaves, e vocês podem acreditar que depois de ler esses 4 livros e reouvir os Páginas Abertas, vocês vão ver outras camadas que estão ali o tempo todo e que foram ditas explicitamente, mas que ainda não se tinha chaves conceituais para conseguir entender e acessar, né, a essência do que está escrito aqui, tá bom?
É isso, pessoal. Valeu, um grande abraço e anotem seus resultados.